Antes de mais, quero agradecer a presença das pessoas que aqui estão todas para este curso de investigação científica. Agradecer também aqui a presença do professor José Carlos Martins, diretor do ATBES, que é a nossa cidade de partilhar instrumentos connosco e para dar a funcionar este curso. E, portanto, antes de passar a palavra ao José Carlos, dizer aqui duas ou três contextualizar este curso. Este curso surgiu. Isto surgiu em duas situações. Por um lado, uma necessidade que nós, na formação do mestrado de Excelência Informática, sentimos, ainda, que é os nossos alunos, portanto, uma série deles estão a fazer dissertações agora. Eu também não eles estão no início, na parte curricular, em que os trabalhos já têm um toquezinho de investigação, já quer algum cuidado em termos de investigação, em termos de procedimento de pesquisa. Portanto, há uma falta, não só no nosso mestrado, mas assim em quase tudo, há uma falta de formalização desse processo de investigação científica. Porque há uns anos atrás havia, não sei se há pessoas que totalmente se lembram, havia as disciplinas dos mestrados e doutoramentos que se chamavam Introdução à Investigação. Depois, com o processo de Bolonha e com as necessidades de continuidade dos cursos, essas disciplinas foram sendo retiradas. O que é que aconteceu e o que é que nós fizemos com o nosso mestrado? Nas disciplinas que tínhamos valor na parte curricular, dávamos trabalhos aos alunos que eram trabalhos de introdução à investigação, porque cada professor ia ajudando os alunos nesse sentido. Mas não é suficiente. E então, essa necessidade de sentirmos dar aos nossos alunos, o nosso mestrado, portanto, de uma forma estruturada e pedagógica, reduzir esse processo de introdução à investigação, era uma necessidade que nós tínhamos. Por outro lado, a segunda situação que era neste curso foi um trabalho que já estávamos desenvolvendo já há uma série de anos nesta matéria. Portanto, nós conhecemos já há uma série de anos, já cá já é professor na Academia Militar, e tivemos até uma série de discussões sobre este tema, exatamente, porque há muitos perspectivos sobre a forma como se investiga. Eu, a minha escola, quando fiz a licenciatura, mestrado e doutoramento, é uma escola de investigação que é o técnico, portanto tem um percurso, e onde estes formalismos, de certa forma, não são muito abordados. Nas ciências sociais é o oposto. Nas ciências sociais, o processo de investigação está muito bem talhado. E o trabalho, que é considerado muito válido, muito importante para a questão desenvolvida, tem lá adicionado na Academia Militar num curso de 25 horas, concentra e conjuga o que há de interessante nas duas partes e que é muito útil para quem está a iniciar estes trabalhos de mestrado e doutoramento. É tentar definir o nosso mestrado de Excelência Informática, mas isto não é só para este mestrado, é para todos os mestrados, para os alunos de licenciatura também, alguns, para os colegas docentes, nós nunca mais ouvimos opiniões de outras pessoas e damos outras perspectivas, é sempre positivo. Quem julga que sabe tudo, acaba por o tempo de deixar de saber alguma coisa, e esta participação nestes eventos só nos reforça o nosso conhecimento e o nosso conhecimento. Agora passo a palavra ao José Carlos e obrigadíssimo. Bom curso a todos. Agradeço então o convite do Instituto Politécnico de Beja, por intermédio do professor Vicente, nos fez por estar aqui presente. A informação deste curso que eu vou ministrar já foi enviado ontem, depois vai chegar de certeza absoluta os PDFs, está bem? Isso não vale a pena tirar em si muitos apontamentos. Eu, em primeiro lugar, gostava exatamente de fazer aqui a minha apresentação, vocês já me conhecem, está aqui os meus contactos. Basicamente, eu sou militar de carreira, um bocado esquisito, sou oficial do Exército, na carreira militar, mas depois a instituição militar, que eu costumo dizer a brincar, aos 28 anos, quando eu já tinha 28 anos, achou que era interessante eu seguir outras vias e deram-me a oportunidade de fazer uma série de cursos e de andar aí um bocadinho na vida civil. Por isso eu costumo dizer que já estou um bocado civilizado. Eu não sou um especialista nesta área. Gostava também de dizer que a palavra especialista é muito complicada. Eu costumo dizer que tenho-me entretido a ler exatamente algumas coisas sobre este assunto, porque a minha área que eu, na realidade, tenho trabalhado é na gestão da segurança da informação, na web, nesse emprego. Aí é que eu sou, na realidade, nos últimos 10 anos tenho trabalhado nessas áreas. Na metodologia de investigação, efetivamente, a Academia Militar houve uma altura que achou interessante, face à minha experiência, de ter passado pela Polícia Judiciária Militar, como chefe das redes, para ter feito desenvolvimento, ter andado numa série de faculdades e ter visto várias perspectivas, seria interessante eu exatamente começar a dar esta questão da metodologia da investigação. E é exatamente aí que eu tenho feito alguns trabalhos na Academia Militar. Basicamente, as orientações para este curso, eu considero fundamentalmente 3 aspectos que os chamo postulados. Não é? O primeiro é que é um curso introdutório para alunos de mestrado.
Se eu não estou aqui, quando o Rui me disse, tens lá professores, eu fiquei um bocado preocupado, não é? Porque eu não sou um filósofo da ciência. Não é? A minha área não é epistemologia, nem discutir determinados conceitos. É um bocadinho ser pragmático, ou seja, em 25 horas meter alunos, especialmente alunos que não estão muito interessados no futuro em fazer investigação e desenvolvimento, metê-los exatamente a escrever artigos e a desenvolver um plano de investigação. Por isso é um bocadinho esse pragmatismo que eu tento introduzir aqui neste curso, exatamente no introdutório. Depois, é muito importante perceberem que há várias abordagens para esta questão da metodologia de investigação. Eu tenho estado a ver exatamente, por inicialmente, ver as abordagens das ciências sociais, mas na informática, por exemplo, na engenharia informática, que é o que acontece, aquilo não tem muito valor, vou ser muito direto. Normalmente a gente faz prova de conceito, a gente desenvolve um determinado software ou um determinado artefacto, que é uma palavra muito mais interessante, desenvolve o artefacto. Se o artefacto funciona, se na realidade é melhor que os outros por comparação, por benchmarking, etc., está excelente. E se incorpora conhecimento, se não é por tentativa e erro, não é que é um algoritmo cuja complexidade matemática é de certeza absoluta, em termos dos algoritmos ou das estruturas de dados que estão a ser utilizadas, melhor que o outro, nitidamente aquilo tem valor. Quando eu cheguei a sistemas de informação no mestrado e doutoramento na Universidade do Minho, percebi que havia uma coisa chamada Design Science, ou seja, investigação ligada à construção de modelos, de métodos, ou seja, em que na realidade havia ali não um desenho, na tradução da palavra desenho, mas a conceptualização de algo que seria útil aos profissionais. Portanto, no meu doutoramento desenvolvi um método de segurança da informação para organizações militares em ambiente de guerra da informação. E vi que havia aqui várias perspectivas. Comecei a ver exatamente que falavam várias abordagens, cada um deles tinha uns métodos qualitativos, outros métodos quantitativos, quer dizer, mas a sistematização era difícil de fazer. E eu, como sou engenheiro, o que é que eu gosto? Algoritmos, padrões, coisas mais ou menos, que eu consiga ver qual é o fio condutor daquilo. E foi a partir daí que eu comecei a tentar sistematizar isto e a tentar perceber se alguém já tinha feito esta sistematização. E como em tudo na ciência, claro que não vale a pena inventar a roda, porque outras pessoas tinham feito este percurso e tinham refletido muito sobre estes assuntos. Por isso, a minha abordagem aqui é, como está aqui escrito, um bocadinho suportado principalmente nas estratégias utilizadas nos sistemas de informação. E é importante, porque os sistemas de informação não é só as tecnologias, mas inclui também as pessoas e toda a questão dos processos e a ligação de processos, tecnologia e pessoas com as pessoas usam. Por sua vez, 7 horas, enquanto eu num curso normal, o que é que eu faço? Dou estes modos e depois mando fazer 1 ou 2 exercícios que era complicado. Quer dizer, eu ainda tive que fazer essa opção, mas depois, não, porque as pessoas, todas elas são suficientemente inteligentes, agarram nisto, exploram, não vale a pena estarmos a ver os exercícios pequeninos, para mim era melhor, eu dava 1 ou 2 e depois você tinha assim mais 1 ou 2 horas a fazer coisitas e tal. Não, vou dar o sumo todo, vou dar os aspectos fundamentais. E depois as pessoas têm as ligações, têm alguns artigos, têm o meu mail, e se estiverem interessadas, depois contactam-me e eu darei mais informação. A questão que depois colocava era como é que eu motivava-vos um bocadinho. Por isso este postulado é muito importante, partilhar a minha experiência de mestrado e doutoramento. Fundamentalmente, eu acho que as pessoas gostam de ouvir a experiência dos outros. O que é que correu bem? O que é que correu mal? O que é que faria diferente? O que é que escolheu esta abordagem e não escolheu outra abordagem? É isso que eu vou tentar fazer também durante estas 7 horas. É para cada um dos modos vou contar uma história. Por isso é que os modos têm uma história. Os modos é a sequência. É a minha forma como eu abordei esta questão do meu doutoramento e agora introduzindo o quê? Introduzindo aqui os conceitos que eu necessitei em cada um dos respectivos modos. Está bem? Basicamente é este o perspectivo económico. Bem, o modelo que eu idealizei, fundamentalmente, passa primeiro por perceber o que é ciência e conhecimento científico. É lógico que a primeira coisa que eu queria discutir, que é importante, quando alguém dizia, você num doutoramento tem que produzir conhecimento. Mas o que é isso de conhecimento? Tem que produzir o conhecimento, nem que seja lá, não sei se alguns de vocês costumam ver aquelas imagens que é o tal círculo, e quando se faz um doutoramento, o que é que a gente faz? Marca um pontinho um bocadinho fora do círculo. Uma coisa muito pequenina. Isso é conhecimento. Mas o que é isto do conhecimento? Quer dizer, ninguém... Como é que eu sei que aquilo que eu vou fazer no meu mestrado, ou especialmente no meu doutoramento, é conhecimento?
Eu, na realidade, num doutoramento tenho que produzir conhecimento. Algo que seja original e de qualidade. Isso é muito importante. Enquanto vocês no mestrado, a maior parte de vocês vai fazer ciência aplicada. Vai fazer exatamente desenvolver um determinado artefacto, vamos falar agora mais em instanciar isto, um determinado software, que na realidade vai incorporar conhecimento e vai servir para alguma coisa. E provam exatamente que aquilo funciona e que exatamente serve, tem uma finalidade, é útil. Exatamente. Depois disso, a questão que se colocava, depois de eu ter aquela questão de saber o que era ciência e conhecimento, foi perceber quais são as estratégias que eu posso utilizar para fazer investigação. Ou seja, já sei o que é conhecimento, quer dizer que eu quero produzir isto, mas agora como é que eu vou produzir isto? Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Como eu costumo dizer, eu quero ir de Lisboa para o Porto, e tenho várias possibilidades. Não é? Ou vou pelo mar, ou vou pelo ar, ou vou pela estrada. Não é? Tenho que definir qual é a minha estratégia. Eu tenho que perceber qual era a estratégia. É tipo tomar decisão. É perceber quais são as várias opções que eu tenho. Claro que a minha decisão e aquilo que eu trabalhei foi fundamentalmente um estudo empírico, um estudo interpretativista, com uma abordagem de raciocínio indutivo e qualitativa. Isto é uma árvore, é um ramo. É isso que eu vou tentar aqui perceber, vocês perceberem quais são as estratégias que existem e eu explicar porque como é que é uma opção. Está bem? Alguns de vocês, nitidamente, vão ter que tomar determinada opção na investigação que estão a fazer. Depois disso, a questão é, mas a questão que se colocava a seguir é, tudo bem, eu já percebi qual é a estratégia e já sei que vou criar este conhecimento. E este conhecimento é original? É uma pergunta muito interessante. É original? Se eu faço uma má revisão de literatura, como é que eu sei que ele é original? Como é que eu sei que ele está a dar? Não vou andar a inventar a roda. É para, quando no dia em que for fazer a minha discussão, a minha arguência, a minha dissertação ou o meu doutoramento, alguém vai chegar à conclusão, pá, desculpa lá, mas já existe uma coisa muito melhor do que aquilo que você desenvolveu. Isso é péssimo, não é? Porque eu, na realidade, não estou a ser original. E a questão a seguir é, tudo bem, ele até pode ser original, mas não tem qualidade. O que é esta qualidade? Como é que eu consigo perceber se a investigação que eu estou a fazer é de qualidade ou não? Isto são as perguntas, foram minhas perguntas existencialistas que eu fui colocando ao longo do meu doutoramento e que servem mesmo para os alunos de mestrado. Claro que agora é um nível mais baixo, mas não vamos complicar também, não vale a pena complicar, mas são perguntas que vocês têm de fazer a vocês próprios. Tá? Este é o segundo aspecto. O terceiro é, tudo bem, eu tenho que produzir conhecimento, tenho de desenvolver um software, um determinado artefacto. Na realidade, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que ter um plano de investigação. Todos nós temos um plano, não é? Um plano é, por assim dizer, para uma carta, algo que nos vai orientar para nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo, neste caso, um conhecimento científico, na realidade algo que seja original e de qualidade. Basicamente é isso que nós vamos procurar fazer. O plano de investigação é muito, muito importante. Nos estudos internacionais é talvez o aspecto ser muito mais focado. As pessoas que normalmente não fazem um plano de investigação em condições, normalmente não acabam os doutoramentos. Nas dissertações eu não tenho dados estatísticos, mas há dados estatísticos sobre os doutoramentos, cerca de 30% a 40% dos alunos acabam os doutoramentos. E um dos motivos principais é exatamente, há vários motivos, mas esta questão do plano de investigação é exatamente um dos aspectos fundamentais. Depois de escolher o plano de investigação, eu já tenho uma estratégia, para essa estratégia básica, isto parece uma visão um bocado militar, não é? Tenho uma estratégia, tenho uma orientação macro, defini o meu planozinho e agora dentro do meu plano eu tenho vários aspectos a desenvolver. Um dos aspectos principais que eu tenho a desenvolver é a escolha dos métodos e das técnicas. Dos métodos de investigação e das técnicas de investigação. Esta é uma área também complexa. Porquê? Vamos dar um exemplo concreto. Eu normalmente, sou um indivíduo sempre, há indivíduos normalmente gostam de pôr tudo em causa, de fazer perguntas. Eu normalmente estou no meio onde as perguntas é muito complicado fazê-las. Deve imaginar, os militares são pessoas que gostam de subir depressa e rápido e percebe-se perfeitamente porquê. Não é? Porque em campo de batalha não dá para nós estarmos em termos académicos a fazer uma reflexão muito profunda. Mas uma das questões que eu coloquei quando comecei a estudar este assunto é, mas porquê que os alunos da Academia Militar, a maior parte deles só utilizam questionários e inquéritos? Isto é uma abordagem da metodologia de investigação. Há outros métodos. Por isso, a questão aqui é explicar-vos, dentro das abordagens qualitativas e dentro das abordagens quantitativas,
quais são os melhores métodos. É lógico que cada método destes, dá um curso. Posso dizer, por exemplo, na questão do estudo de caso, na altura que estava no doutoramento, veio um indivíduo da Nova Zelândia e passava uma semana só a explicar-nos os métodos qualitativos. Por isso a estatística, é no curso, eu fiz uma pós-graduação, por exemplo, no ISCTE, em que eles se entretinham só a fazer uma coisa. Uma pós-graduação de 6 meses, só a explicar tratamento estatístico de dados para as ciências sociais, utilizando uma abordagem univariável ou multivariável com o SPSS. Por isso eu vou tentar aqui mostrar-vos a floresta. Eu não sou especialista em alguns destes aspectos que vocês devem entender, mas aquilo que eu tento é mostrar a floresta. E vocês perceberem onde é que as principais perguntas que têm que fazer a vocês próprios, eu acho que isso vou conseguir fazer, e depois procurar, mediante a vossa escolha em termos de estratégia e de métodos, têm que fazer o aprofundar exatamente nesta questão. Claro que o meu está assim disponível, se algum de vocês quiser colocar alguma questão, até porque eu não disponibilizei todos os artigos que tinha, não é? Mas se algum de vocês depois pedir alguns conselhos, ou pedir um artigo, ou um invite, etc., de certeza absoluta que os apoiarei nesse aspecto. Mas aqui vou falar fundamentalmente em três métodos / técnicas. Métodos, fundamentalmente, o case study, o estudo de casos, não confundir com casos de estudo. E depois, na questão de duas técnicas, há quem não chame técnica, há quem chame metodologia, há quem chame método. Eu não vou entrar nessa discussão filosófica, eu vou exatamente explicar depois como é que se faz um focus group, como é que se aplica um focus group e como é que eu, na realidade, apliquei um focus group. Escolhi estes três, porque podem dar jeito, mesmo para alunos nesta área do mestrado em segurança informática, especialmente o case study, está bem? É diferente do action research, depois para essa ponte, mas o case study é um método que vocês podem utilizar, e também dou este porque, na realidade, utilizei-os no caso. Sei-os utilizar minimamente. Quer o case study, quer o focus group, e a revisão de literatura, porque é a técnica fundamental. Se não houver uma boa revisão de literatura, não conseguimos saber qual é o estado da arte de uma determinada área. E eu distribuí, ou li um artigo que eu escrevi sobre, cá está a minha veia de engenheiro, não é? Tentar transformar a revisão de literatura um bocadinho num algoritmo, embora, claro, sem retirar a criatividade, como costumo dizer, aos investigadores, mas tentando modelar um bocadinho isto da revisão de literatura. Fundamentalmente, este é o nosso programa do dia de hoje.